Olá, boa tarde para todos. Mais uma quarta-feira, 12h30, exatamente 12 horas e 30 minutos. Estamos juntos para falar sobre holding familiar. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, eu estou aqui para responder a muitas perguntas que me fazem no chat, no WhatsApp, nas redes sociais. Todos os momentos que as pessoas têm um contato comigo, todas as perguntas que me fazem, normalmente eu trago para esse momento, porque serve para essas pessoas e para aquelas que vão me ouvir e estão me ouvindo. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer para vocês aqui, aqui embaixo na descrição, tem todos os links para que vocês se inscrevam, para que vocês me acompanhem e saibam mais a respeito de holding familiar. Eu gostaria de passar algumas informações, porque me colocaram algumas perguntas que elas se entrelaçam. Uma das perguntas é, doutora, eu não entendo muito bem como que fica a passagem, a transmissão do patrimônio para os meus filhos. Como que isso é feito? A senhora poderia me explicar um pouquinho melhor a questão do patrimônio, da diferença de inventário e holding familiar? E como que fica essa passagem, essa transmissão do patrimônio para os filhos? Eu vou conversar com vocês, explicar desde assim, o princípio, de uma forma simples, sem juridiquês. Porque nós não estamos aqui para falar como advogados. Eu sou especialista na área, mas eu quero que todos entendam de forma muito clara. Todas as pessoas que têm algum patrimônio, o que significa patrimônio, doutora? Também já me perguntaram. Tudo. É casa, terreno, apartamento, carro, dinheiro, investimento. Tudo aquilo que você coloca em seu nome durante a sua trajetória, sua vida de trabalho, ele é um patrimônio. Ele tem um valor, ele tem uma valoração e está em seu nome. Tudo que está em seu nome, tudo, absolutamente tudo, não importa o valor, pode ser 2 mil, pode ser 10 mil, pode ser 100, pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, tudo que está em seu nome, ele vai ser mantido no seu CPF até o dia que você deixar de estar aqui. Porque é óbvio, você deixou de estar aqui, seu CPF deixa de existir, mas você tem uma série de bens, patrimônio que você adquiriu, que está em seu nome. Para que esse patrimônio passe para as pessoas, que a lei diz, olha, essas pessoas têm direito ao seu patrimônio, é necessário que se abra um processo chamado inventário. Não tem outro jeito. Doutor, olha, mas eu só tenho um filho, então não vai precisar do processo de inventário, porque não vai ter discussão. A ideia aqui que eu percebi, que ela não é correta, é uma ideia incorreta, é que se você, o pensamento, né, tivesse um filho, por isso não haveria uma disputa pelo patrimônio, não seria necessário o ingresso do processo de inventário. Mas não é isso que acontece. Toda vez que existe um patrimônio, a pessoa dona do patrimônio deixa de estar aqui, esse patrimônio, que vai ser a herança, para que ela passe para quem de direito, tem que existir um processo de inventário. Não importa se é um filho, se são vários filhos, se não tiver filhos, porque alguém vai ter que ficar com esse patrimônio. Se você não tem filhos, vai ter que ir para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, vai depender quem esteja aqui junto de você. E isso vai ser definido para quem vai, quanto vai, como vai, é no processo de inventário. Então, mesmo que o processo de inventário, mesmo para esse processo, não exista litígio, não exista briga, vai ser necessário o processo de inventário. Porque o que o juiz vai ver? O que existe de patrimônio em nome da pessoa, e isso vai ser dividido de forma legal para aqueles que têm direito. Somente aí, a hora que o juiz diz, ok, agora
eu homologo e sentencio a respeito desse inventário, é que vão ser emitidos os documentos para que esses novos donos peguem esse documento que o juiz disse ok e leve os seus respectivos cartórios, Detran, seja o que for, para sair o nome de quem era titular e passe para o nome deles. Antes disso, eu não tenho o que fazer. Muitas pessoas também falam para mim, doutora, eu não vou fazer. É um procedimento caro, demorado, não vou fazer não. Deixa lá. Só que o problema que o deixa lá do imóvel, do patrimônio, é que enquanto você não fizer o inventário, não deixar definido quem é o dono do imóvel, isso pode existir uma certa divergência, pode existir desavença na família, e você não consiga vender o bem. O bem fica lá se deteriorando. É um bem que está ali parado, poderia ser dividido, vendido, mas a pessoa que vai comprar, dificilmente ela quer um imóvel, um bem, que não esteja ainda definida a titularidade, que é o juiz que vai dizer, olha, pertence a A, B, C, D, vende e divide pelos 3. Dificilmente ela vai fazer esse negócio. Quem faz esse tipo de negócio, normalmente o faz levando esse preço do patrimônio, do imóvel, da casa, do terreno, do apartamento, lá para baixo. Porque ele quer ganhar com esse tipo de dificuldade. Então, ele diz, não, tudo bem, eu compro, ele faz a documentação que ele acha que deve fazer, e depois ele resolve, ou resolve nesse meio tempo, enfim. Mas é um risco para ele também, porque também pode ser que o titular dos bens, quando antes de morrer, venha a ter dívidas, que essas dívidas terão que ser pagas com o patrimônio dele. Então, na realidade, obviamente, quem compra assim, normalmente faz toda a busca para ver se está tudo ok, mas ele joga esse preço do patrimônio lá embaixo. Então, mais uma vez, os herdeiros da família perdeu. Entendeu muito bem, quem é titular para passar para alguém, mesmo que não tenha ninguém, ou tenha só um filho. Processo de inventário se não fizer nada. A transmissão, estou entrando aqui na sua pergunta, a transmissão desse patrimônio, desses imóveis, ou de um só patrimônio, não importa, ela será feita aqui através do processo de inventário. Mas a senhora falou tudo isso, e tudo bem, então eu vou fazer um processo de inventário. Só que o que acontece aqui nessa segunda fase, processo de inventário, normalmente é caro. Ele sai em torno de 40% do patrimônio. É o que você vai gastar neste processo de inventário. Porque ele tem uma série de despesas, e essas despesas são altas. Tem tributos também que são altos. O governo estadual, o governo municipal, todo mundo recebe. E é alto esse percentual. E ele é calculado sobre o preço de mercado. Então, se você tem lá um imóvel que você pagou 150 mil, hoje está valendo 1,5 milhão. É o que eles vão pegar esse valor de 1,5 milhão, talvez até mais, porque eles mandam avaliar, o Estado, o município manda avaliar da forma deles e joga o tributo em cima. Então, ele é caro, processo de inventário caro. Muitas vezes, ele é demorado. Por quê? Se algum membro da família não concorda com alguma coisa, fica criando problema, obstáculo, demora. E terceiro, por causa dessas rusguinhas ou não concordância, enfim, são várias questões, a desavença na família destrói a família. Os irmãos nunca mais falam, dissolve toda aquela união que existia na época do pai e da mãe, deixa de existir. Então, é terrível, porque, na realidade, são 3 pontos, assim, que eu friso muito. Caro, demorado e desagrega a família. Eu falo muito disso nas minhas lives, nas minhas redes sociais, eu converso muito. Inventário não serve para nada. Mas, doutora, serve. Serve porque o que ele faz? Ele pega o patrimônio, que era do A, e manda o patrimônio
as pessoas que vão ter direito, sim. Mas o ideal é que você não faça isso. Não deixe que isso aconteça. Porque você tem como evitar o processo de inventário. Evitar o custo, evitar a demora, evitar a desavença dentro da família. Tem como fazer isso com o planejamento patrimonial da família. A organização desse patrimônio ela é importantíssima. É importantíssima porque você, hoje, não importa a sua idade, se tem 60, se tem 30, se vai construir um patrimônio, você já fazendo um planejamento patrimonial, é um CNPJ. Lembra que eu falei lá, ó, tudo que está no CPF, o CPF vai deixar de existir, o patrimônio vai ter que passar para quem de direito. Mas nesse caso, o planejamento é um CNPJ, sai tudo do nome da pessoa física. Ele é um sistema criado, ele é legal, previsto em lei, tudo é previsto em lei, nada do que eu estou falando é ilegal, ou é uma fórmula para você obscuramente driblar, nada disso. É tudo claro. Planejamento patrimonial da família é um sistema legal que proporciona à família muitas vantagens. Vantagens mesmo que a própria empresa permite. É uma empresa que não tem atividade. Ela é uma empresa que não tem nenhuma atividade. Ela não tem nada dentro dela que a movimente financeiramente. Nada disso. O sistema legal é previsto em lei e é criado de acordo com o que a legislação manda. Não pode ter atividade. O patrimônio vai para dentro dela. Então, você hoje, você que tem alguma coisa, você que vai adquirir, você que não tem nada, mas pensa em ter, já cria esse sistema, já entra com esse sistema de planejamento patrimonial, que é a holding familiar, deixa ele prontinho. Dentro dele vão todos os bens. Por quê? Porque no dia de amanhã, a hora que faltar você, que é dono dos bens, a transição, esse patrimônio que está aqui dentro dessa empresa, que não faz nada, a holding, ele passa automaticamente para aquelas pessoas que têm direito. É uma transição rápida, fácil. Não vai depender de justiça, como o processo de inventário, não vai depender de advogados, cartórios, não vai depender de estado, de município, tributar nada, porque está tudo pronto. Mas isso só vai acontecer, que eu acho fantástico, no sistema de holding, a hora que o titular dos bens, os pais, não estiverem mais aqui. Aí sim, uma barreira, ela é uma barreira que existe, cai automaticamente. E essas pessoas que estão aqui, que teriam direito a esse patrimônio, assumem o patrimônio automaticamente. Eu acho isso fantástico, porque também você, que é titular do patrimônio, o seu cônjuge, que está junto de você, ele não vai perder nenhum daqueles controles que tinha quando estava em nome dele, pessoa física. Pode fazer o que quiser, pode vender, pode alugar, pode trocar, pode desfazer o sistema. Nunca vi ninguém fazer isso, mas pode. E não precisa de autorização de ninguém, nem dos filhos que estão lá na outra ponta e que vão passar para cá a hora que deixar de estar aqui, a hora que vocês não estiverem mais aqui. É muito bonito isso, porque o controle desses bens, quando está em nome do titular, deixa o titular de estar aqui, o cônjuge deixa de estar aqui, esse controle dos bens, do patrimônio, ele passa automaticamente. Os filhos, os herdeiros assumem sem qualquer complicação. Eu acho ótimo para a família. Olha, não tem briga, porque já está tudo pronto. Não tem despesa do inventário, porque já está tudo pronto. E também nem demora, porque já está tudo pronto. Aconteceu aqui, os titulares deixaram de estar aqui, automaticamente eles vêm aqui e assumem. E está tudo já organizado. É muito importante, porque é um sistema, a holding familiar é um sistema prático, que traz também para a família
Eu digo assim, um alívio muito grande, emocional. Porque se não bastasse a perda, né, da pessoa que a gente gosta, às vezes pai, mãe, às vezes a mãe antes, o pai depois, enfim, a perda já é dolorida. E é um momento triste, porque eu vejo muitas famílias que me procuram, quando perdem o pai e a mãe, já estão destruídas, é um ente querido que deixou de estar aqui. E além disso, se não bastasse essa dificuldade, ainda terão que assumir um papel de decisão na hora que ingressa com o inventário. Quer dizer, então, é um desconforto emocional que eu acho que todo mundo poderia evitar. É muito importante. Então, nesse caso, fica muito claro para vocês, além de haver assim uma facilidade nesse controle de bens, na hora que os filhos vão assumir esse controle, que você chama aqui no processo de inventário, não vai existir. Nós não falamos aqui em sucessão, porque não existe sucessão, já fica tudo organizado para que quando um deixa de estar aqui, os filhos já assumam. E um detalhe, e eu reforço isso muito, você não deixa de ser dono de nada nunca. Ah, doutora, mas saiu do meu nome e foi para o nome de pessoa jurídica. Sim, mas você continua o dono de tudo. Ninguém manda em nada, a não ser você. Você faz o que você quiser, da mesma forma que fazia quando você estava, tudo aquele patrimônio estava no seu nome, pessoa física. Isso é importante. É a manutenção da dignidade, eu acho. Converso com as famílias que o pai e a mãe vão avançando na idade, avançam, e de repente existe uma imposição de filhos, uma pressão de família, né, dos mais novos, para que eles passem tudo para o nome deles. Existe a doação convencional, que eu falo também muito, aquela que todo mundo fala para fazer, mas ali você já não é mais dono de nada. Nunca mais você pode desfazer. E outra, se você precisar de um tratamento de alto custo, que você poderia vender um imóvel para pagar esse tratamento, você não pode fazê-lo porque não é seu. A doação convencional, isso é um horror para a família. E eu sempre digo isso, toda família, pai e mãe, eles têm que manter a integridade deles, o emocional deles, até o último dia de existência. Porque não é possível um ser humano trabalhar décadas, luta demais para conseguir algo, consegue, cria um patrimônio significativo, não importa o valor. Ele, com isso, ele dá conforto para ele, para quem está do lado dele, para os filhos, para os netos. Chega numa certa idade, uma pressão ali dentro, para que ele pegue tudo isso, passe para o nome deles. Ah, você não precisa de mais nada, você não vai fazer mais nada, você não vai mais viajar. Como se não existisse mais a necessidade do indivíduo por mais nada. Ele não tem mais escolha, ele não tem mais querer. E mesmo que não tenha, o patrimônio é dele. O patrimônio é de quem está com ele. Isso tem que ser mantido até o último dia de vida dos dois. Para que a gente vai deixar que as pessoas nos roubem aquilo que é nosso? Ah, mas é meu filho, eu sei que é seu filho, eu não estou falando mal do seu filho. Eu estou falando bem de você, estou falando bem de mim. Eu me mantenho altiva, autoridade, mesmo que eu não faça nada, em manter o que eu tenho. É a satisfação de eu me sentir poderosa com aquilo que eu conquistei. Tudo que eu conquistei fui eu que conquistei. Mesmo que eu não venda, não faça nada, não viaje, não interessa, é meu. A sensação que o indivíduo, o ser humano tem que ter é de domínio daquilo que ele conquistou. Isso ninguém pode tirar dele. Nós não podemos tirar isso de nenhuma pessoa de idade. Seja ela com 60, 70, 90, 100. Ah, mas ela já está velhinha. Não interessa. Ela está velhinha, mas ela tem a sensação de poder, mesmo que ela não use. Isso mantém viva. Isso a mantém
com perspectiva de futuro, não importa se não tem, não interessa. Até o último momento que a chaminha dela ou dele se apague, eles têm que ter emocionalmente a sensação que eles têm o poder sobre aquilo que eles conquistaram. Eu bato nisso e defendo isso de forma ferrenha. Ninguém pode tirar isso de uma pessoa, não importa a idade que ela tenha. Ah, mas os filhos vão ter aquilo que eles têm direito na hora que tiverem esse momento para ter direito. Antes disso, o direito, o poder está com aqueles que conquistaram. Pai e mãe. Ponto final. É o meu entendimento. Isso mantém a integridade. Isso mantém o ser humano altivo, poderoso. Não poderoso sobre as pessoas, sobre ele mesmo. Eu tenho, mesmo que ele não faça nada. Eu até me prolonguei muito porque eu vejo coisas horríveis no meu dia a dia profissional. Pessoas que tratam os pais, não porque não os ame, não, mas eles se acham na prioridade da vida. Eu tenho a prioridade de continuar, eu tenho a prioridade de ter o dinheiro, eu tenho prioridade. As pessoas de idade parece que não tem mais prioridade nenhuma. É número, não existe. E eu não concordo, eu vejo coisas horríveis, profissionalmente, não profissionalmente, e eu realmente eu me choco com isso, e eu falo, não, pai e mãe, titulares do patrimônio, é até o último dia da vida deles. A não ser quando não tiverem mais condições, estiverem fora do controle de conduzir a vida deles, vão ter alguém que os represente. É outra coisa. Mas a sensação de poder é até o último dia. E ponto final. É a minha concepção. Falei, respondi e vou passar, acho que dá para mim falar mais uma respostinha aqui rapidinha. Para que serve, então, qual é a garantia da holding familiar? Ela evita os custos altos que o inventário impõe à família, como taxas judiciais, impostos, tributos estaduais, municipais, enfim, tem uma série de despesas que ela evita. Se fala aqui em sucessão, não, doutor, eu não falo em sucessão, eu não falo. O que eu digo é o seguinte, nesse momento aqui, que se você fizer a holding familiar, nesse momento, você já deixa tudo arrumadinho, para quem vai os bens do momento que essas pessoas não estiverem aqui. É um tipo de doação, mas não é a doação que a gente está acostumado ali, não. Aquela doação convencional, que é horrorosa, que tira o seu poder de tudo, é caro, não serve para nada. Você nunca mais é dono de nada, horrível. Também um aspecto muito importante é que todo o patrimônio está protegido. Ele previne uma divisão forçada dos bens e garantia que esse patrimônio permaneça intacto. Por quê? O revés financeiro, se houver algum negócio que não dê certo, ele jamais alcança esse patrimônio que está dentro do sistema de holding familiar. Tudo aquilo que está dentro da holding é mantido integralmente e vai integralmente para todos que já ficou dentro do sistema indicado, delimitado para quem vai, como vai, quando vai, está tudo organizado. Isso é muito importante e também eu já falei para vocês das vantagens que o planejamento ele traz para vocês. Ele é eficaz hoje, a holding, hoje, agora. Não importa se tem 30 anos, tem patrimônio, é ótimo, porque ele reduz tributo. Quando você paga 27,5%, 27%, você vai pagar 11%, 12%. Então, é uma redução tributária significativa. É muito bom para você hoje e para a família no futuro. É muito importante também que os negócios que já existem, as atividades, elas vão ficar organizadas no sistema. Tudo de forma técnica, para que não contamine o patrimônio que está lá dentro, da holding separadinho. Então, também é muito importante isso. E também fazendo esse sistema,
você vai permitir que os negócios que já existam fiquem delimitados, quem vai tocar, como vai ser, de que forma, por quem. Porque tem alguns filhos que muitas vezes não têm um tino para o negócio. Ele serve para artes plásticas, beleza. Mas tem um irmão que é ótimo, então ele vai tomar conta. Tudo ali vai ficar organizado. Tudo vai já ficar determinado. Quem vai tomar conta, como vai tomar conta, o que vai ser dividido disso tudo, do negócio em si. Então, a continuidade dos negócios da família, ela é mantida. É muito importante porque não tem interrupção nenhuma. Tantas vezes a gente vê uma pessoa que tem uma atividade empresarial. Se ela não faz nada, e eu vejo isso muito, não fez nada, faleceu. A família, para assumir aquele negócio, é olha, é uma barbucha, porque tudo acontece com a família. Um não quer, outro não concorda, outro não deixa, outro acha, outro não acha. No fim, interrompe o negócio, uma atividade que era próspera, que também trazia o dinheiro para dentro da família e para eles mesmos, para os herdeiros, tudo para e vai por água abaixo. Isso não acontece quando se tem a holding familiar. Ela evita conflitos. O desentendimento entre a família e os herdeiros não existe, porque já está tudo pronto, tudo organizado, com antecedência. O controle absoluto de tudo que existe dentro de uma holding é do titular do patrimônio e do cônjuge. E tudo ali já fica traçadinho, bonitinho, o que vai acontecer, como vai acontecer, que hora que vai acontecer, que jeito que deve acontecer. Tudo fica organizado. Nada fica dependendo, pendente, nada. E tudo aquilo que você quiser para a sua família e para você é colocado dentro de uma holding familiar. Pessoal, meus amigos, eu tenho muitas perguntas, tenho muita coisa para passar. Eu, na próxima quarta-feira, eu continuo com essas perguntas. Se a pessoa que me fez sabe quem foi, me fez assim eu tenho aqui 10 perguntas à mesma pessoa que eu estou colocando dentro da história para que todos entendam mais a respeito de holding. Eu quero dizer para vocês que é muito importante esse entendimento, porque muitas famílias decidem, não deixa isso para depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, e esse depois pode ser tarde. É muito importante que se faça, e faça com tranquilidade, porque você tem tempo. A holding familiar é cobrada? É, mas é muito menos do que um processo inventário. A forma que se paga uma holding familiar, ela cabe dentro do bolso de todos, cabe no bolso. Já o inventário, não. O inventário, os valores que tem que dispor dele, taxas, tributo, é tudo imediato. O juiz manda pagar e tem que pagar e acabou. Então, tem toda uma série de facilidades importantes que se faça com um profissional que é especialista na área, para que não seja feito nada que possa prejudicar você. E também é importante, participem comigo toda quarta-feira, 12h30 eu estarei aqui. Estarei aqui para falar sobre holding familiar. Na descrição, me acompanhe, me siga, se inscreva no meu canal e venha saber muito mais. Eu aguardo vocês quarta-feira que vem. Abraços, até mais.